Estudantes, estamos iniciando aqui uma correção comentada dos exercícios da última aula. Então, alguns conceitos, algumas explicações vão ser dadas além disso. Lembrando que no Classroom, na publicação desta videoaula, está também encaminhada a recuperação paralela, que deve ser feita e encaminhada nesta guia de atividade até a data prazo estipulada no próprio sistema. Então, seguindo aqui, sem delongas, o contratualismo é uma escola de pensamento a partir da qual várias interpretações sobre a natureza humana e o surgimento das sociedades civis foram formadas ou concebidas, como diz a questão. Então, para os contratualistas, o ser humano, já temos a resposta correta assinalada. Para os contratualistas, como nós estudamos, as pessoas elas viviam em um estado de natureza que era anterior às organizações sociais ou políticas que temos hoje, e a partir disso se organizou a sociedade em contratos sociais. Lembrando que no próprio enunciado nós já temos no enunciado da questão já temos até o indicativo da resposta para os contratualistas, sendo da vertente do contratualismo, ou seja, a ideia de que a sociedade ela é organizada através de contratos sociais, ou seja, as pessoas que se organizam em um contrato de interação social. Essa é a ideia do pensamento dos contratualistas. E aí, logicamente, como diz a alternativa, as organizações sociais ou políticas que temos hoje, porque antes do que havia era um estado mais de natureza, sem muitas regras, naquele sentido de que para os contratualistas não havia leis, não havia regras, não havia organizações. E aí as outras alternativas, com relação à ideia de que o ser humano era como se fosse uma tábula rasa, porque ele nascia completamente desprovido de qualquer ideia ou consciência, não é uma ideia do contratualismo. É uma ideia especificamente do John Locke, uma reflexão dele, mas se referia à questão do indivíduo que nascesse sem qualquer tipo de pensamento e que ele fosse socializado. Mas na ideia geral do contratualismo não se aplica, porque a questão ela pede especificamente para falar sobre o contexto dos contratualistas em aspecto geral. E aí, obviamente, nós temos essa noção que está assinalada como a evidente e a correta. E a outra questão ali, a terceira alternativa, era um animal desprovido de qualquer tipo de capacidade de relação social. Muito pelo contrário, porque se o ser humano ele é defendido por esses pensadores ou pela maioria dos pensadores como um ser social, principalmente na nossa disciplina da sociologia, não tem como dizermos que o ser humano é um animal desprovido de capacidade de relação social, porque o ser humano ele é essencialmente sociável, então não faz sentido nenhum. E a última que dizia que era o único ser vivo do planeta capaz de manter relações sociais. Não é essa abordagem dos contratualistas, então não faz sentido assinalar essa questão, esta alternativa. Próxima questão, nós temos sobre quais são os tipos de dominação segundo Max Weber. E aí nós temos já assinalada as três: carismática, tradicional e racional legal.
Lembrando que a dominação carismática é aquela que o líder político convence as pessoas através da sua carisma. Ou seja, as pessoas acreditam que o líder ele tem capacidades, dons extraordinários para compreender os destinos da nação ou até mesmo que seja inspirado e guiado por Deus. E na tradicional são os costumes que são tradicionalmente aceitos pela sociedade no sentido nesta relação de dominação. Podemos citar o exemplo das religiões que possuem líderes religiosos e que estes líderes religiosos eles dominam pela tradição, ou seja, pareceria estranho ir numa missa ou num culto, por exemplo, e não obedecer ao líder religioso. E a racional legal, obviamente, fundamentada na legislação, nas regras, nas leis, etc., ou seja, racionalmente estruturadas. Também, na sequência, para Max Weber, o que significa a dominação legítima? Então vamos às alternativas. A correta nós já temos, que é aquela que de alguma forma convence as pessoas de que é necessário ou correto obedecer. Esse é o tipo de dominação legítima, quando os indivíduos acreditam e estão convencidos de que é necessário e correto obedecer. Não é uma dominação imposta, mesmo que as pessoas não aceitem. Pelo contrário, a partir do momento em que as pessoas rejeitam a dominação, ela não é legítima, ela deixa de ser legítima. Não é também o domínio dos mais fortes sobre os mais fracos, porque quando isso acontece, muitas vezes a possibilidade é de que eles façam isso sob o uso da violência. E a violência em si mesma ela não é legitimadora da dominação. Por quê? Porque a dominação legítima é justamente aquela em que as pessoas elas são convencidas de que é correto obedecer. E com relação à última alternativa, poder demandar devido a uns seres mais evoluídos do que outros. Isto não faz sentido algum, é uma alternativa incorreta, porque faz também, e aí podemos fazer menção à questão de uma espécie de darwinismo social, evolucionismo social, da qual ela é rejeitada nas ciências sociais. Há um bom tempo essa concepção, essa noção de que existem pessoas que são mais evoluídas do que outras em sentido social e etc. O que nós temos é uma conjuntura que diferencia as pessoas e que cria condições para que as pessoas sejam diferentes. Na próxima questão, nós temos a seguinte pergunta: qual a aplicação da palavra monopólio no que se refere ao uso da violência por parte do Estado? E aí vamos à alternativa correta, que é o Estado tem o monopólio no uso da violência porque é o único que tem autorização legal para fazer a utilização para impor a sua vontade, ou seja, através do contrato social, através das pessoas considerarem o Estado legítimo, tem-se também a questão da legislação que considera que o único ente, que o único indivíduo, que o único ser social que pode fazer uso aprovado da violência é aquele que está exercendo isso para o Estado ou para a manutenção do Estado, ou seja, as forças militares do Estado. Ou seja, somente é o Estado que tem autorização para fazer o uso da violência para impor a sua vontade. Qualquer outra pessoa, qualquer outro indivíduo que faça uso da violência não está autorizado a fazer isso. E aí as outras alternativas, a segunda, porque sem a violência não tem como controlar as pessoas,
Muito pelo contrário, os tipos de dominação de Max Weber nos mostram que é possível sim, até porque as pessoas elas são convencidas através dos argumentos que é correto obedecer, que é certo obedecer, portanto, não é necessário convencer a população. E é isso não é necessário, utilizar da violência para fazer a população obedecer, tendo em vista que o convencimento de que é correto obedecer, ele é feito através desta coisa que chamamos de dominação legítima, que é a questão que nós vimos anteriormente. Porque o Estado que pode permitir as pessoas usarem a violência, contraditório, porque na verdade o Estado ele exerce o monopólio do uso da violência, então ele não tem a necessidade de autorizar, ele na verdade ele não autoriza as outras pessoas a utilizarem-se da violência, porque só ele quer ter o controle sobre o uso da violência. E a última, porque o monopólio é uma forma de violência, o Estado controla o monopólio. Não faz sentido, porque o monopólio não é uma forma de violência. O monopólio ele é uma palavra que é extraída, como nós vimos nas aulas, da economia, onde que significa que algum determinado vendedor, algum determinado empresário controla a venda e o controle de um determinado recurso e ou produto dentro do mercado financeiro. Na sequência, nós temos a questão sobre a Constituição de 1988. O Brasil é considerado um Estado laico, ou seja, não possui uma religião oficial, mantendo-se neutro e imparcial nos temas religiosos. E isso permite que o cristianismo cresça no Brasil? Talvez, mas não necessariamente, porque o Estado laico, no caso, ele se abstém de interferir na religião. Então, se ele se abstém, se ele se mantém neutro, não pode ter efeito garantidor de causa sobre o crescimento de uma determinada religião. Que prolifere o preconceito religioso? Não, porque a expectativa da existência de um Estado laico ou de um Estado que não se mescla com temas religiosos é justamente para que exista uma boa convivência religiosa e, sobretudo, nesta convivência as pessoas elas possam respeitar umas às outras e respeitar as religiões, ou seja, conviverem bem. Então não é para proliferar o preconceito religioso. E aí tem ali já a resposta assinalada. E a última, que as religiões percam a identidade. Muito pelo contrário, o fato do Estado não intervir na religião é justamente para que as religiões todas elas mantenham a sua própria identidade enquanto religiões. Na próxima questão, nós temos a seguinte situação. Assinale a alternativa correta. Segundo a definição de Estado proposta pelo Max Weber, o que caracteriza e diferencia o Estado moderno das outras associações no interior das sociedades é o que nós vimos até agora, que é o exercício do monopólio do uso da violência legítima em um determinado território, ou seja, somente o Estado pode se utilizar da violência e que ela é legítima porque só ele pode, e as pessoas em sua maioria concordam que as polícias militares, por exemplo, podem fazer uso da força dentro de determinado território, as forças do exército, enfim. E aí não tem nada a ver com a racionalidade dos processos de produção, a presença de um grande corpo de burocratas no exercício das funções também não faz sentido. Um sistema legislativo composto por deputados e senadores eleitos pelo voto popular, embora exista isso, não é algo que caracteriza com outras associações no interior da sociedade, porque existem outras formas de se organizar, e questão de patrimonialismo das elites dominantes
também não, porque existem outras instituições sociais dentro das sociedades que não podem seguir necessariamente neste caminho, né? Próxima questão, na concepção de Weber, a política é uma atividade geral do ser humano. Esta atividade política se desenvolve no interior de um determinado território e a autoridade política reivindica o direito de domínio, ou seja, o direito de poder usar a força para fazer as pessoas obedecerem. Se há obediência às ordens, ocorre uma situação de dominação. Sobre os tipos de dominação, assinale a alternativa correta. E aí é uma questão de interpretação, né? Porque está se falando no texto sobre uma autoridade política que reivindica o direito de um domínio sobre um determinado território onde as pessoas acatam as ordens. Ou seja, dentro das alternativas, a que se enquadra é a dominação legal racional, que ela é mais impessoal, porque ela é feita com base nas leis, e ela se baseia na aplicação de regras gerais aos casos particulares, ou seja, a lei se aplica para todos, sem exceção. Então, esta é de interpretação. O patrimonialismo é o tipo mais característico de dominação racional legal. Não faz sentido algum isso, porque o patrimonialismo ele não é característica de dominação racional legal, ele é uma questão de acúmulo de patrimônio. A forma mais típica de dominação tradicional é a burocracia. Não, pelo contrário, o principal tipo de dominação tradicional é a manutenção dos costumes, né? A dominação carismática constitui um tipo bastante comum de poderio na medida em que se baseia na crença em qualidades pessoais corriqueiras. Não, porque como vimos, as qualidades são consideradas extraordinárias do líder carismático quando que as pessoas o seguem. E não necessariamente é bastante comum de poder. A maior parte do poder é exercido via a dominação racional legal impessoal com base no uso das leis, das regras. E a última, a dominação carismática, que se baseia na crença de que o líder político possui qualidades excepcionais. Isto é correto, mas no contexto da questão interpretativa, estamos falando de atividade política que se desenvolve por autoridades políticas em determinado território que reivindica direito de domínio, ou seja, um direito legal de domínio, que é o enunciado da questão. Próxima questão. Um dos aspectos mais importantes da filosofia política de John Locke é a sua defesa do direito à propriedade, que considerava ser algo inerente à natureza humana, uma vez que o corpo é a nossa primeira propriedade. De acordo com essa perspectiva, o Estado deve, para John Locke, permitir aos seus cidadãos terem o direito à propriedade ou propriedades. Esta que é a alternativa correta. Garantir que todos os seus cidadãos tenham, sem exceção, direito a alguma propriedade não faz sentido para Locke, porque ele só apenas afirma que ele deve garantir que, ou permitir no caso, que os cidadãos eles tenham propriedade. Ele não é uma garantia que todos tenham propriedade, mas apenas que permitam que os cidadãos tenham o direito de possuí-las. Garantir aos cidadãos a posse vitalícia de bens não é, porque não é nesse sentido de ser vitalício, ou seja, para sempre, porque as pessoas podem perder as suas propriedades. E a última, com que a propriedade seja comum a todos os cidadãos. Não porque a partir do momento que você tem uma propriedade particular, ela não é de bem comum na perspectiva de John Locke. Próxima questão. O filósofo Thomas Hobbes proporcionou ao tema do poder a primeira abordagem jurídica da modernidade.
Em sua filosofia, o indivíduo é movido por paixões naturais. Por isso, a sua meta não consiste em ser benevolente em relação aos outros, mas sim realizar todos os seus interesses quanto aos seus desejos. A partir disso, o estado de natureza, para Hobbes, pode ser caracterizado como uma guerra de todos contra todos, porque há conflito entre os indivíduos que predominam os seus interesses egoístas. Essa é a perspectiva do Hobbes, que as pessoas em estado de natureza seria numa perspectiva de guerra de todos contra todos. E aí as outras alternativas, né, uma soberania absoluta exercida por reis, não, porque era apenas, né, para garantir o bom convívio, na perspectiva de Hobbes, que o Estado surgiria. Um Estado repleto de leis e de organização, não necessariamente que ia ser desta forma, mas a tese principal do Hobbes é justamente essa questão da guerra de todos contra todos. E é na questão da paz perpétua, pacificada constantemente, não, é o oposto justamente da teoria do Hobbes. E a última questão, as teorias contratualistas são aquelas segundo as quais os indivíduos isolados em estado de natureza unem-se mediante um contrato social para construir a sociedade civil. Então, são considerados filósofos contratualistas da lista que aparece Hobbes, Locke e Rousseau, que é o que nós vimos até o presente momento. Estas foram as atividades. Espero que estes comentários e esta resolução comentada ajude quem necessita fazer a recuperação paralela, ao ponto de que serviu de mais uma possibilidade de consolidar esses conhecimentos. Então, qualquer dúvida, permaneço à disposição no e-mail institucional. Uma ótima semana para todos vocês.